Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo 1 ainda, a partir do verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E também leremos até o capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 7. Gênesis 1, a partir do verso 26. Vamos ler o texto, eu lerei, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nesse momento te adoramos, dedicando tempo a ouvir a Tua palavra sendo exposta, pedimos a iluminação. Abençoa, Deus, nossos corações, aquele que fala, aqueles que ouvem. Tudo seja para a Tua glória e que o Senhor nos instrua, o Senhor mesmo, o Teu Espírito com a palavra. Assim oramos e pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós recebemos na nossa formação como cidadãos desse século mau uma maneira de pensar sobre o que é o homem, uma antropologia secular, e mesmo que o cristianismo é a base da cultura ocidental, da qual pertencemos, mas a visão humanista é que tem prevalecido. O homem, como pecador que é, abandonou as Escrituras, a palavra de Deus, e como já temos visto, uma perspectiva evolucionista, materialista. Nós estamos no primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia. O autor Moisés, ele escreve os 5 primeiros livros, conhecidos como Torá em hebraico, e também para nós cristãos em geral, nós chamamos de Pentateuco, esses 5 primeiros livros que têm autoria mosaica.
Irmãos, Gênesis, esse livro que está diante de nós, é uma história da criação, da queda e da primeira promessa de salvação, logo após a queda, o proto-evangelho. E então também no livro de Gênesis, em todo o livro de Gênesis, veremos como a igreja foi preservada nos seus primórdios, no contexto de famílias particulares, das famílias patriarcais. Então, o contexto do nosso texto é a criação de todas as coisas em 6 dias, e há uma atenção especial na criação do homem, da humanidade, homem e mulher. Então, esse é o contexto do nosso texto. Nós observamos no texto, no capítulo 1, os dias da criação. O primeiro dia, a criação da luz, do verso 3 a 5. Logo em sequência, do verso 6 a 8, a criação do firmamento. Também no terceiro dia, a separação das águas na terra. E então a criação da terra e dos oceanos e a criação das plantas. No quarto dia, os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, a vida marinha e os pássaros, do verso 20 a 23. E nós observamos que o Senhor criou do nada, a princípio, céus e terra. E então, a partir de matéria já criada, as águas, nós veremos no sexto dia da terra, das águas, os animais marinhos, na terra, os animais terrestres. O Senhor, então, continua a sua obra criadora, que é concluída, então, no sexto dia. No sexto dia, no verso 24, nós temos a criação dos animais terrestres. E nós temos também a criação do homem, da humanidade. Homem e mulher, então, no sexto dia. Irmãos, então, no capítulo 2, que também trataremos aqui nessa manhã, o seu início, nós temos, então, o encerramento da obra criadora. Nós veremos aí o encerramento de toda a obra criadora. E então, no sétimo dia, o Senhor descansa da sua obra criadora. Isso está no capítulo 2, de 1 a 3. E o Senhor abençoa a sua obra criadora, o Senhor abençoa. E o capítulo 2, então, ele retoma o capítulo 1 em detalhe, sobre a criação do homem. O capítulo 2, ele entra em detalhes sobre a criação da humanidade e sobre essa questão vista aí no sexto dia. Então, nós veremos nessa manhã, na nossa exposição, o contexto da criação da humanidade, que é toda a obra da criação. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias. Nós veremos também o sétimo dia, em que essa obra criadora ela foi acabada. E então, ao olharmos para o sexto dia, para a criação do homem, que está aí no verso de número 26, nós vemos então o Senhor deliberando no conselho da Trindade sobre a criação do homem. Então, desde o princípio, nós vemos no livro de Gênesis, nós vemos esses indícios de que o Criador, o Senhor, é um Deus trino, ele delibera. E isso também mostra como, claro, a criação, o habitat humano sendo criado, mas isso nos mostra, irmãos, como a criação do homem, de fato, é algo especial, algo que há uma ênfase no nosso texto. E então o Senhor delibera, os seres humanos são criados, a humanidade, homem e mulher, e conforme a imagem do Senhor. Os animais foram criados conforme as suas espécies. Os animais foram criados da matéria ali da terra, conforme as suas espécies, mas quanto ao homem, de fato, o nosso texto nos diz que Deus criou o homem, a sua imagem, é o que está aí no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e então tenha ele domínio sobre todos os animais da terra e tudo o que temos aí no nosso texto. Então, há uma atenção especial à criação da humanidade. A criação, então, da humanidade, o homem foi criado, como toda a humanidade, mas de modo especial, para a glória de Deus, para representar a Deus na terra, ser o seu representante, homem e mulher criados à imagem do Senhor. Irmãos, então, a imagem de Deus está no homem. Nós falaremos um pouco sobre isso, sobre essa imagem de Deus no homem, mas o fato é que
segundo a Escritura, nós somos uma humanidade comum. Toda a humanidade provém de um casal original. E também, segundo a Escritura, não há pessoas mais importantes que têm a imagem de Deus e outras não. Toda a humanidade possui a imagem do Senhor. Então o texto nos mostra que o Senhor criou todas as coisas, o habitat humano, o Senhor cria o homem à sua imagem e o Senhor abençoa a humanidade lhe dando mandatos criacionais, mandatos pactuais. O Senhor dá ao homem governo e o Senhor dá ao homem, então, ordem para governar a terra, crescer, multiplicar, e o Senhor abençoa o homem para que seja fértil, cresça, se multiplique. Então, nós vemos nas Escrituras que, embora Deus criou a natureza, as coisas acontecem por causa da bênção de Deus, da sua providência. O Senhor abençoa a humanidade. Então, a humanidade, em sua natureza completa, foi feita à imagem de Deus, a sua imagem e semelhança, como o nosso texto diz. Há muitos debates sobre o que é essa imagem de Deus no homem. Alguns atribuem e querem ver na parte material algo mais específico, mas nas Escrituras, meus irmãos, de fato, essa imagem é vista na alma humana de modo especial. A justiça, a santidade, a vida humana. Deus criou o homem à sua imagem, e o homem como um ser vivo, um ser animado, um ser racional, um ser, então, que representa essa imagem de Deus nessa terra. Então, esses atributos de Deus são dados ao homem, ele é feito à imagem do Senhor. No capítulo 2, no verso 1, então, como já afirmamos, nós temos aí a conclusão da criação e a criação do ciclo semanal. O Senhor encerra a sua obra criadora no sexto dia e o próprio Deus descansa e, segundo o modelo do Senhor, que encerrou a sua obra no sexto dia, Deus separa este dia. Capítulo 2, verso 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E no verso 2, a palavra do Senhor diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E no verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. O Senhor santificou. Santificar na Bíblia, separar. Deus separa, santifica para o descanso da humanidade. O Senhor, então, como modelo, descansa. A sua obra criadora é encerrada. Ele continua trabalhando na sua providência, mas há, então, a conclusão da sua obra e o Senhor abençoa esse dia e nos dá essa instituição do descanso semanal. Então, o quarto mandamento, Moisés, lá no Êxodo, no Monte Sinai, recebe do Senhor as 10 palavras, mas a base do quarto mandamento está aqui, no próprio Deus, que criou todas as coisas em 6 dias. Segundo a linguagem natural, dias, como nós temos, literais, e então o Senhor descansa, e essa é a base, então, para o descanso semanal. Irmãos, isso não é legalismo. Muitos, ao ter contato com o quarto mandamento, acham que é um legalismo. O próprio Deus, então, seria um legalista na mentalidade dessas pessoas. Mas a verdade é que, se dependesse do homem, a verdade é que talvez não houvesse descanso semanal do homem caído, corrupto deste século. Eles aboliriam a semana. Se dependesse do homem depravado, meus irmãos, não haveria um dia para lembrar do Criador, adorar a Cristo, o Senhor. Então, o Senhor nos deu esse dia de descanso. Isso é algo, esse princípio de Deus, onde Ele nos dá um dia em 7, e nos deu no Antigo Testamento ao seu povo o dia sétimo, e para nós o primeiro dia. Esse princípio, então, o Senhor estabeleceu, e Ele nos chama a separar esse dia do Senhor, 52 dias no ano. Nos outros 313, você tem para trabalhar em prol da sua manutenção, e o Senhor nos chama a separar aquilo que Ele mesmo declarou santo.
Ou seja, guardar o dia do Senhor, de fato, é considerar santo o que o próprio Deus chama de santo. Ele é Senhor sobre o nosso tempo. Ele é Senhor sobre a nossa vida, Ele nos criou. O homem não é senhor de si mesmo e do seu tempo. O nosso tempo pertence ao Senhor. Então, uma semana de 7 dias é uma instituição divina. Deus criou esta semana de 7 dias e um dia de descanso semanal. O Senhor Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, em Marcos 2, 27. Mas, irmãos, ainda falando da criação e retomando aqui a criação do homem, no contexto da criação também dos animais, foram criados animais terrestres no 6º dia, a humanidade também. E a palavra de Deus e o próprio texto, a ênfase, é muito claro para nós que há uma diferença na humanidade, feita à imagem de Deus, com relação aos animais. Dos versículos 24 a 25, nós temos a criação desses animais. Eu quero que o irmão observe aí no texto. Disse também Deus: produz a terra seres viventes. Essa palavra, seres viventes, há uma tradução mais antiga, a Almeida Corrigida, Revista Corrigida de 69, que eles traduzem por alma vivente. Há uma palavra aí do hebraico, nefesh, alma, que pode ser traduzida como alma, ser vivente. Então, os animais foram criados também como seres viventes ou almas viventes, o texto vai nos mostrar. E então, os animais são criados dessa maneira, segundo as suas espécies, almas viventes, seres viventes, possuem corpos e fôlegos de vida, mas não fôlego igual ao do homem. Eles têm corpos e seus instintos naturais, mas não alma racional e eterna, como nós, seres humanos. Isso ficou muito claro pelo texto das Escrituras. E essa ideia de alma vivente, de ser vivente, o homem, de fato, a imagem de Deus, isso é citado no Novo Testamento. E alguém pode dizer assim: mas o que tem tudo isso a ver com Cristo? A criação, falamos de Adão, o que isso tem a ver com Cristo? E qual seria o problema? Porque muitos acham que esse texto é antigo, alguns acham que é mitológico, ou um texto ultrapassado, mas qual a relação tem com Cristo? E qual o problema para o homem desse tempo que não crê nas Escrituras e não crê no primeiro Adão? Veja em 1 Coríntios, peço que o irmão acompanhe, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Vou pedir que os irmãos observem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios é um capítulo que Paulo está tratando da ressurreição, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aí no verso 45 de 1 Coríntios, que é uma citação de Gênesis, que estamos observando aqui. A palavra de Deus diz aí em 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão, então, é um ser vivo, a imagem de Deus. Ele tem vida. Ele é uma alma vivente. Ele é o primeiro Adão, representante pactual da humanidade, com uma importância, sabemos e vamos ver, enorme para todos nós. E há então aí um contraste, o apóstolo Paulo traça um contraste entre o primeiro Adão, que é a alma vivente, e o último Adão, ou o segundo Adão, podemos dizer assim também, que é espírito vivificante. Também Paulo continua, não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então, o homem tem a imagem de Deus, é um ser que é alma vivente, ele tem alma racional, imortal, não foi feito para deixar de existir, mas por causa da queda que veremos mais à frente, pecou e experimentou da morte.
E a vida humana é distinta da dos animais, mas tem fôlego de vida, são seres viventes, tanto homem quanto animais. O homem com a distinção de ser a imagem de Deus, e alguns denominam a coroa da criação. Então, qual a importância disso, irmãos, e com relação a Cristo para nós? Então, Adão, por mais importante que ele seja e é como nosso representante, ele é alma vivente. E a mensagem do Antigo Testamento, o Antigo Testamento como um todo, ele tem um propósito de revelar a promessa do Evangelho, e especialmente veremos após a queda, de que o Senhor enviaria o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E então nós sabemos que Jesus é esse que foi prometido, filho de José e Maria, é o segundo Adão, e ele é quem dá vida, ele não é só alma vivente, ele não tem só a sua própria vida, mas ele é a vida, ele é a fonte da vida, Jesus é a fonte da vida. E não se engane na sua mente, não ache que vida é só existir no sentido bíblico. Claro, Deus nos criou nos trouxe à existência, os homens existirão eternamente, mesmo aqueles que não têm Cristo, mas numa vida miserável. E Cristo, ele é a vida, ele estava com Deus ali, como João diz, nele está a vida, ele é a vida, e Jesus Cristo é a fonte da vida, nesse sentido bíblico que diz respeito a uma qualidade de vida, de prazer, de alegria, de paz. Ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é, só Jesus é espírito vivificante. O homem tem vida porque Deus lhe deu, está um cadáver ambulante porque está morto em seus delitos e pecados, e a humanidade procura se eternizar, quer ser como Deus. Os homens estão procurando burlar a morte, evitar a morte. Estão procurando meios científicos, tecnológicos, de não experimentarem a morte, se for possível, mas eles não sabem o que é a vida. E eles não entendem que não morrer, ou a vida, não é só continuar existindo, porque eles, fora de Cristo, vivem uma vida miserável. Estão mortos em seus delitos e pecados. Então, nesse contexto de uma humanidade que está morta em seus delitos e pecados, só Jesus, nós sabemos pelas Escrituras, diferente do primeiro Adão, que morreu e que não há mais o que ser feito segundo esse primeiro pacto, nós sabemos que Cristo, o segundo Adão, é espírito vivificante. Só ele pode dar vida, tem poder da vida. Então, a ciência, a tecnologia, o homem não tem condições de criar vida eterna, ou conceder vida eterna. João 1,4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E fora de Cristo você não tem vida, é miséria, é morte, é uma vida debaixo de maldição, e virá então a condenação se não houver arrependimento. Então nós precisamos de Cristo, você precisa de Jesus Cristo. Irmãos, algumas aplicações, caminhando aqui para a nossa conclusão. Deus nos criou e nos deu a terra para a nossa habitação. Não somos invasores da terra e nem usurpadores. Vivemos aqui, fomos criados ao nosso ambiente, ao nosso habitat. Fomos criados seres tanto materiais quanto espirituais. Temos necessidades materiais e necessidades espirituais. E o texto é claro que o Senhor supre essas necessidades, preparou para a manutenção, dando as ervas, para a manutenção do homem, e também cuidando com relação ao dia do descanso, cuidando da nossa necessidade espiritual, de comunhão com Deus. E essa imagem de Deus foi danificada. Veremos mais na frente, mas temos então todas as Escrituras nos mostrando essa realidade. Essa imagem foi danificada e só pode ser restaurada pelo segundo Adão, que é Cristo. Nós precisamos, então, do Evangelho, da Palavra de Deus,
para nos revelar quem nós somos, a nossa antropologia, a nossa natureza humana, de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa necessidade. Então, como disse no princípio, houve um abandono da antropologia bíblica por uma antropologia secular, e para nós que cremos e temos a palavra de Deus como regra de fé e de prática, a base da nossa antropologia está nas Escrituras. E diante disso, nós sabemos que o homem não está evoluindo moralmente ou espiritualmente. E ele nada pode fazer quanto à questão espiritual, especialmente moral, tecnologia, política, ciência, se inventarem aí um meio do homem não experimentar a morte física. A verdade é que o homem não conhece por si mesmo, se fora de Cristo, a vida, o caminho da vida. Ele nada pode fazer quanto a, de fato, ter uma vida em abundância, uma vida melhor. O homem não está num processo de evolução. Ou seja, a humanidade não cria vida, o homem não é espírito vivificante, só Cristo é, e também não tem o poder de conservá-la da maneira que Deus planejou para ser, com qualidade de vida. E esse é um engano, irmãos, da nossa época. Não se engane que o homem vai tentar evitar, que isso não é uma coisa nova, mas há um retorno dessa tentativa mediante a ciência e a tecnologia, de uma tentativa de imortalismo. As pessoas, os poderosos, as pessoas não querem experimentar a morte e acham, né, que vida é só existir, desfrutar do materialismo, do secularismo e desfrutar da prosperidade que o homem obteve, e então eles não querem experimentar, passar pela morte, mas estão mortos. A vida que Deus criou, a vida que o plano de Deus para nós, para a humanidade, a felicidade, a alegria, não é apenas existir eternamente, porque, na verdade, o imortalismo sem Deus é uma maldição, um inferno. O homem existir, se ele, né, e é o que vai acontecer, sabemos pela palavra, que o homem não vai ser aniquilado, nós não somos aniquilacionistas. Então, essa existência sem Deus, de fato, é algo terrível para o homem, para a humanidade. E a vida, então, que nós pregamos, Jesus, que é a vida em abundância que nós pregamos, é vida em comunhão com Deus, com alegria espiritual, prazer, algo que a nossa época conhece muito pouco, de alegrias espirituais, uma época como essa materialista. Então, o homem quer ser como Deus, é a tentação original, não quer sofrer a morte física, e nós sabemos que viver eternamente num corpo de pecado e miséria, em rebelião com Deus, não é vida. Segundo as Escrituras, isso é morte. Viver, existir sem Deus, inimigo de Deus, em rebelião. Então, Jesus Cristo veio para que tenhamos vida. Então, a grande pergunta para você que está ouvindo o Evangelho não é se você vai existir. Nós não temos dúvida que a sua vida irá prosseguir nessa terra ou após não estar mais aqui, a vida continuará. Mas que tipo de vida você terá? Qual será o nosso estado? Então, essa vida artificialmente mantida que está aí, essa coisa artificial, não é a verdadeira vida. Então, nós só conhecemos a vida através de Jesus, através do seu Evangelho. E desde o Gênesis aqui também o Senhor prepara e aponta a realidade de que haverá um descanso, haverá um Shabat, um sábado eterno, e isso não virá por evolução ou tecnologia. Não virá. O homem foi criado já em seu melhor e caiu. Cristo, o Senhor, pelo Evangelho, está restaurando essas coisas, e então esse descanso nos é dado pelo Senhor mesmo. E deixarei então para os irmãos aí como atividade de observar, de ler durante a semana. Vejam depois Hebreus 4, onde o Senhor esclarece sobre essa questão do descanso que o Senhor tem para nós. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ter vida em Cristo, a buscar uma vida espiritual, nos desperte para entender que não é isso aí que é oferecido, essa coisa artificial,
que não sejamos enganados, que aprendamos a pensar em categorias espirituais e saber que nas Escrituras existem realidades, o que é a vida mesmo, segundo a Bíblia, Cristo. Essa palavra, por exemplo, Cristo, Espírito vivificante, aparece apenas ali em Corinto. Então é muito evidente que, para nós, que Cristo é Deus, e apenas Ele como Deus, junto com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, tem o poder de dar vida e de vivificar, e que não sejamos iludidos ou enganados, e você que está ouvindo o Evangelho, vá a Cristo para ter vida, não há outro meio, não há outro caminho, se arrependa, creia, não seja iludido pela ciência ou qualquer outro caminho fora de Cristo. Essa é uma tentação e um engano que está sendo plantado aí, e nós não haveremos de ser pegos de surpresa. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, então, nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Oremos ao Senhor. Senhor, Deus bendito e Pai, nós te agradecemos por poder ler o texto e também ouvir a Tua voz na palavra e as aplicações também que o Senhor nos dá nessa manhã. Pedimos que Teu Espírito nos desperte para aquilo que ouvimos, que possamos meditar e guardar no coração e aplicar também, dar discernimento ao Teu povo para vivermos nesses dias e fazermos separação entre aquilo que é verdadeiramente do Senhor e aquilo que não é, e conhecer a vida e o descanso que temos apenas no Senhor. Dá-nos a Tua bênção e graça, é o que pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.